Fala, nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Thiago Dias aqui na área, trazendo o melhor sobre as notícias do Flamengo. Tudo o que rolou nessa sexta-feira, você fica sabendo no vídeo de agora. Eu trouxe vários cortes de tudo que está sendo falado sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, o nosso amor. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, ó, clica aqui embaixo, tem um botãozinho assim com o nome inscrito, inscreva-se, verifica se esse nome está ativado. Se tiver o nome inscreva-se, você clica que você vai fazer parte aqui da nossa família Malvadão React. Eu trago aqui as melhores notícias e as melhores informações sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre Gabigol, se ele continua, se ele sai, se ele vai para o jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Também tem notícias sobre Hugo Souza, que o Flamengo recusou a proposta do Corinthians. Na verdade, não foi a proposta, o Flamengo recusou o fiador que o Corinthians apresentou e, por enquanto, nada de negociação. Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo, emprestado ao Corinthians. Tem muitas informações no vídeo de agora e eu quero que você assista esse vídeo do início até o final para você não perder nenhuma notícia sobre o Mengão. Dito isso, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre Gerson, que terá direito a um considerável aumento salarial no Flamengo, tornando-se, inclusive, dono do maior salário do elenco. Para explicar essa história, importante contextualizar. O atual contrato do Gerson se encerra em dezembro de 27, mas, ciente do ótimo momento do jogador, dirigentes do Fla o procuraram e estão tratando de uma extensão do contrato até dezembro de 2029, ou seja, uma prorrogação por 2 anos. Além disso, Gerson vai ter um belo aumento salarial, saltando de R$1 milhão por mês para algo na casa de R$1,5 milhão mensais. Hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Flamengo é Gabigol, R$1,6 milhão. Davi Luiz e Michael ganham R$1,5 milhão, cada o mesmo salário que o Gerson deve ter após a renovação desse contrato. Só que vocês sabem que o Gabigol não fica para a próxima temporada e é grande a chance de o Davi Luiz também não ficar. Dessa maneira, Gerson e Michael serão os jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. De La Cruz, Arrascaeta e Bruno Henrique aparecem bem perto desse R$1,5 milhão mensais. Fla, que é dono da maior folha salarial do país, cerca de R$35 milhões por mês. Mas, importante observação, sem Gabigol e Davi Luiz, o Flamengo economiza R$3,1 milhões mensais. A última informação sobre o Fla: De La Cruz treinou com o elenco e deve retornar ao time na próxima terça-feira, confronto contra o Fortaleza no Castelão. Bora fechar o vídeo para trazer uma notícia preocupante no Corinthians. O Flamengo recusou mais um fiador oferecido pelo Timão para a compra de Hugo Souza. Vocês lembram que na semana passada havia vazado a informação de que o Corinthians chegou a um acordo com o banco que topou ser o fiador da compra em parcelas do Hugo. Negociação não é caro, €800 mil ou 4 milhões e 800, quase 5 milhões de reais. Para que possa pagar parcelado, o Corinthians precisa apresentar ao Flamengo um fiador. A primeira tentativa foi com a Brax, que é parceira do Corinthians nas placas de publicidade. O Flamengo não aceitou sob a alegação de que a Brax já havia sido oferecida como fiadora na negociação com o Mateuzinho e uma parcela atrasou e a Brax não cumpriu com o acordo. Agora o Corinthians apresentou mais uma opção desse banco que também foi rejeitado. O grande problema é que a prioridade do Corinthians para comprar o Hugo Souza termina no dia 30 desse mês, ou seja, resta pouco mais de uma semana para que esse prazo seja concretizado. E se o Corinthians não chegar a um acordo com o Flamengo, ele vai correr enorme risco de perder o jogador. Isso porque esses €800 mil ou quase 5 milhões de reais deixarão de existir. O Flamengo vai cobrar aquele valor que bem pretender, levando em consideração o bom nível de atuações do Hugo e o interesse do Bahia e também do Grupo City, é de se imaginar que essa conta fique bem mais alta. O Flamengo esfrega as mãos e torcendo para que esse prazo acabe o mais rápido possível. O Corinthians vai tentar encontrar uma solução. Se eu fosse presidente do Corinthians, pediria dinheiro emprestado para qualquer corintiano fanático ou endinheirado, pagaria essa grana à vista para confirmar a compra do Hugo Souza por esses 5 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Depois, lá na frente, quando o Hugo for vendido, você devolve o dinheiro para esse corintiano fanático que emprestou dinheiro com juros e correção monetária. Seria uma forma de solucionar o problema. Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, admitiu que o Flamengo recusou mais esse novo fiador, mas assegurou que, pela vontade do Hugo, o acordo deve ser sacramentado em breve. Pessoal, Campeonato Brasileiro está chegando ao final neste ano. Estamos entrando aí na reta final. Hoje nós teremos Fluminense e Fortaleza, um jogo importantíssimo no Maracanã.
porque o Fluminense luta contra o rebaixamento e o Fortaleza busca título. Esse jogo vai completar a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir daí, todos os times terão 4 jogos por fazer. E aí muita gente diz o seguinte: Botafogo e Palmeiras, que vão se enfrentar na próxima terça, estão brigando pelo título. Fortaleza é um candidato em potencial. Mas as torcidas do Flamengo e do Internacional estão esperançosas, porque os times estão vivendo bons momentos, vêm aí numa boa sequência. Ainda dá para Flamengo e Inter chegar na disputa do título? Esses times ainda têm condições de brigar pelo título brasileiro? No aspecto matemático, Flamengo e Inter têm chance. Eles estão no páreo. O Fortaleza tem muito mais? Tem. Palmeiras e Botafogo são candidatos mais fortes e mais prováveis ao título. Mas, matematicamente, Flamengo e Internacional têm possibilidade. Mas, para a gente fazer uma análise mais detalhada, é importante nós olharmos os jogos que restam para esses times e fazermos aqui uma projeção, as suas possibilidades. Qual o caminho? Porque pode ser um caminho complicado e atrapalhar esses planos. Então, vamos lá. Eu vou começar de cima para baixo. O Botafogo, que é o primeiro colocado, até o Internacional, que é o time que ainda aspira o título e nesse momento é o 5º colocado. Se o Flamengo vencer os 2 jogos, dependendo do que acontecer com Botafogo e Palmeiras aí, que terão um confronto direto, o Flamengo pode sim almejar e pensar em título. Vamos falar sobre a questão do faturamento milionário do Flamengo, bilionário do Flamengo, justamente no seu pior ano, no pior ano da administração Landim, ano esportivo, foi o seu melhor ano em termos de resultados financeiros. Vou botar aqui para falar o que aconteceu hoje no UOL de manhã, no programa da Domitila Becker, minha querida Domitila, saudade de você, beijo. Agora nós estamos em programas diferentes, mas o Rodrigo Matos esteve lá com a Domitila, com o PVC, e vale a pena a gente botar na tela o que ele falou. Aguenta aí, só um minutinho. Deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá, vamos lá. Aí está, então, a minha queridíssima Domitila Becker, meu grande amigo PVC, e meu grande colega Rodrigo Matos, um craque nas informações de bastidores. Vamos ver o que ele falou, então? Vamos botar para falar. Fala, Rodrigo. Bom dia, Domitila, bom dia, PVC. Sim, ontem passou pelo Conselho Fiscal o balanço do Flamengo de 2023 e a receita foi de 1.370 bilhões de reais. 1.400, né, arredondando. O recorde anterior era da CBF do ano passado, que era um valor muito parecido com o Flamengo. A CBF e o Flamengo estão meio pareando ali, de um pouco na frente, o outro um pouco na frente. E aí, o que você falou que é sem título, de fato, né? O Flamengo disputou 7 títulos no ano passado, perdeu todos, né? E aí, como que conseguiu perdendo o título? Porque teve queda de receita de premiação, obviamente, né? Tinha tido premiação de Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Como que aumentou a receita do Flamengo em 200 milhões em relação a 2022, se caiu o prêmio de título, né? E foi por receita comercial, publicidade, acordo de patrocínio, publicidade estática, Flá TV, exploração comercial em geral do clube, que na gestão Landim, nos 5 anos, mais ou menos dobrou. Ela foi para 320 milhões, atualmente é a receita comercial do Flamengo. E Match Day, que é bilheteria e sócio-torcedor, que também praticamente dobrou. Hoje em dia está em 260 milhões, foi o valor de 2023, porque apesar do Flamengo não ter ido bem na Libertadores e ter perdido a Copa do Brasil, ele disputou a final da Copa do Brasil. E isso foi uma coisa, eu conversei com o dirigente do Flamengo, na matéria tem todas as aspas dele, e o vice de finanças, Rodrigo Tostes, fala que é o seguinte: olha, para a gente manter nossas finanças em dia, a gente não precisa necessariamente ganhar o título. A gente precisa estar disputando sempre, estar na Libertadores, não pode ficar fora da Libertadores, tem que estar na Copa do Brasil
numa avançada, tem que estar no brasileiro ali perto das cabeças. Sendo assim, a gente consegue a receita comercial e de bilheteria mais alta. Também outra receita que foi recorde foi a de venda de jogador, que foi de 303 milhões de reais. Então, portanto, foi uma receita que contribuiu bastante para esse valor. Mas só de receita recorrente, que a gente chama fora da receita de venda de jogador, o Flamengo teve 1 bilhão e 70 mil, salvo engano, foi esse o valor. Então, é um balanço com lucro ou superávit, né? O termo certo é superávit operacional, que é tudo que você ganhou menos o que você gastou ali nas despesas do dia a dia, foi 320 milhões de superávit. E aí foi esse dinheiro que sobrou para o Flamengo? Não, esse dinheiro foi gasto com contratação. Contratação é investimento. E aí conta como investimento, você usa essa sobra. Por que o Flamengo consegue gastar muito mais do que os outros? Porque ele tem essa geração de superávit considerável e esse dinheiro é gasto com compra de jogador. Então, essa explicação. É um recorde aí que bateu em torno de quase 200 milhões em relação ao que a CBF ganhou no ano passado. Lembrando que a CBF ainda vai apresentar o balanço dela esse ano, ainda não apresentou, né? E eu acho que, assim, uma coisa que é importante, Domi, eu vou ter que me corrigir se eu estiver errado, essa quebra de paradigma que o Flamengo representa. Porque a gente tinha lá no passado dois mitos. Dois mitos em relação ao... Não é que eram mitos na época. Era assim, o Brasil, para um clube funcionar, ele precisa, 1, vender jogador. 2, ele depende exclusivamente da venda do direito de televisão. O Flamengo mostra que não é bem assim. Porque o Flamengo tem 303 milhões de vendas de jogador e 280 de televisão. Só que ele arrecada 1.300 bi, é mais do que o dobro. Quer dizer, você faz mais do que o dobro da receita da soma de venda de jogadores mais direito de televisão. Você vai bater 1.300 bi com outras receitas, com outras fontes. Então, o grande ponto está aqui. E aí... O PVC está já entrando em outros aspectos importantes também, né? É legal ele falar isso, porque se realmente, meus tempos de repórter, a grande grana que entrava no clube era o dinheiro da televisão e o início, começando lá atrás, o Flamengo com a Lubrax, começando a ter patrocínio. E o resto, venda de jogador. O Flamengo realmente multiplicou os seus faturamentos a ponto de ter praticamente só 1/3 em venda de jogador, em dinheiro de TV, e o resto tudo em outras receitas que o Flamengo consegue por ser muito eficiente. E também por não pagar mais absurdos de juros de dívida e coisas mais que fazia antigamente. Agora, curiosamente, 2023, em que o Flamengo fatura isso tudo, é um dos anos em que o Flamengo menos contrata. O Flamengo vende o João Gomes logo de cara, no início da temporada. Acho que foi um desastre, uma decisão medonha a venda do João Gomes, antes, inclusive, do Mundial. E contrata e traz o Gerson de volta. Mas o pior de tudo, manda o Dorival embora e traz o Vitor Pereira e o Sampaoli. E aí faz contratações assim pontuais. O Rossi foi contratado, mas só pôde vir depois que acabou o empréstimo lá na Arábia. Aí chegou o Sampaoli, não botava para jogar, o Rossi só chegou na metade do ano. E outras contratações absolutamente inexpressivas. O Flamengo ganhou muito dinheiro, mas gastou pouco dinheiro. Gastou muito dinheiro com o treinador. Gastou muito dinheiro com as demissões de Vitor Pereira e de Jorge Sampaoli. Então, foi esportivamente um ano desastroso. Financeira, economicamente, foi espetacular. Mas aí é aquela velha pergunta, o que o torcedor quer? O torcedor quer vibrar com extrato ou o torcedor quer vibrar com bola na rede e com taça na prateleira? É claro que é com a segunda hipótese, né? Ah, mas o extrato não ajuda? Pode ajudar. Em 2023 não ajudou. O Flamengo faturou esse caminhão de dinheiro e fez poucas e péssimas contratações. As vendas foram piores. A troca do João Gomes pelo Gerson foi danosa ao time como um todo. Então, esse ano é o ano que o Flamengo tem a obrigação de pegar essa dinheirama toda e encher de reforços espetaculares. Começou com o De La Cruz, muito legal. Contratação espetacular. À vista, foi lá, 16 milhões de dólares, pagou. Muito bem.
Contratou o Vinha, contratou o Léo Ortiz, ok, boas contratações, mas precisa de mais. E o que eu sei, as informações que eu tenho lá da Gávea, é que a janela do meio do ano vai ser a mais poderosa do Flamengo. Ainda para esse ano, sim, vai servir para o segundo semestre, mas é principalmente para preparar o time para o Mundial do ano que vem, o primeiro grande Mundial, com vários times europeus, vários sul-americanos, enfim. É um Mundial que o Flamengo quer chegar lá, não apenas como participante, mas com a esperança, quem sabe, de repente, de ter uma boa participação, se montar um elenco à altura. O elenco atual é bom? É, mas não para o Mundial. O Flamengo pode comprar, na janela do meio do ano, 2 ou 3 jogadores fora de série para montar esse time. Dinheiro não falta. Vamos para as informações. Eu vou começar falando da eleição presidencial do Flamengo. Saiu mais uma pesquisa e, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente do Dunche em segundo e o Maurício Gomes de Matos em terceiro. O campo foi concluído nesta quarta-feira, no dia 20 de novembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais, obviamente. E o resultado foi BAP na frente, com 42,8% dos votos, o Dunche em segundo, com 19,3% dos votos, e o Maurício Gomes de Matos em terceiro, em último e terceiro, 18,2%. Indecisos, 12,6%. Então, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente, dando uma certa goleada no segundo, que é o Rodrigo Dunche. Mudando de assunto, o meia Guilherme, que fez a sua estreia no time profissional do Flamengo com gol na partida contra o Cuiabá, deu uma entrevista à Flá TV. E durante essa entrevista, ele ressaltou muito o trabalho do Davi Luiz ali, a importância do Davi Luiz, que ele foi extremamente importante, foi um dos jogadores que mais o apoiou na transição para o elenco profissional. Eu sempre falo isso aqui, pessoal. O Davi Luiz, em determinado momento, dentro de campo, ele não entrega aquilo que ele já entregou em outrora, que ele poderia entregar nesse momento, a gente sabe disso, mas é um jogador que está caminhando aí para o fim de carreira, mas um jogador extremamente importante nos bastidores em vários momentos. Na época de Paulo Souza, na época do Tite, está sendo agora para o técnico Felipe Luiz. É um jogador que não vai renovar o contrato com o Flamengo, isso já está definido. Ele não fica para a próxima temporada, independentemente de quem ganhe. Está pensando já em se tornar treinador, quem sabe um dia continuar trabalhando com futebol. O Davi Luiz é um cara sensacional. Você, torcedor, pode não saber, mas é uma pessoa extremamente importante no dia a dia do Flamengo, nos bastidores do Flamengo. Então, e o Guilherme é mais um a confirmar isso. Eu sempre cito o exemplo do Rodinei, porque para mim o Davi Luiz, entre aspas, salvou o Rodinei nos tempos de Flamengo e hoje o Rodinei está brilhando. Tanto é que o Rodinei, sempre que fala do Davi Luiz, se emociona, chora pela importância dele. Mudando de assunto, vamos falar de Hugo Souza. Estamos no dia 22 de novembro. No dia 17 de novembro, eu soltei uma notícia dizendo que a situação do Hugo Souza era a mesma. O Corinthians não tinha comprado do Hugo Souza, não tinha feito nada, nenhum movimento, e não tinha nada certo. A torcida do Corinthians revoltada. Você está propagando fake news, isso é mentira. A assessora do presidente respondeu um post meu, do presidente do Corinthians, isso não é verdade. Tudo bem. Dia 17 de novembro, ou seja, 5 dias atrás, se eu não estiver errado na conta. Hoje, todo mundo noticiando que o Corinthians apresentou um novo fiador ao Flamengo e o Flamengo não aceitou esse fiador. Ou seja, continua na mesma, tal como noticiamos no dia 17. O jogador continua sendo atleta do Flamengo, está emprestado ao Corinthians com uma opção de compra avaliada em 800 mil euros por 60% até o dia 30. O Corinthians tem até o dia 30 para exercer a opção de compra. O Corinthians até o momento não quis tirar do bolso 800 mil euros. Isso, obviamente, é muito dinheiro, mas no mundo do futebol é pouco. 800 mil euros para comprar um jogador que é titular atualmente, está super valorizado no futebol, no mundo da bola. 800 mil euros, é isso mesmo. E aí, o empresário do jogador hoje foi lá no Corinthians, se reuniu com a diretoria do Corinthians e reafirmou nessa reunião: se vocês não comprarem, vocês vão perder a prioridade, que é até o dia 30, e o Grupo City vai vir forte. O Grupo City quer muito o Hugo Souza. Vocês estão perdendo uma oportunidade. E o Corinthians disse: não, até sexta-feira a gente vai resolver. Não tem o que resolver.
ou bota o dinheiro na mesa, os 800 mil euros, ou não vai comprar o Hugo Souza. Mas não dá, não adianta gritar. Vai para a justiça, não adianta, tá em contrato. O Flamengo se defende através de contrato. Ou vocês acham que o Flamengo... Gente, o Flamengo pode ter todos os defeitos do mundo, mas eles nunca vão dar um mole desse se eles não tiverem o contrato, o que está escrito ali. O Flamengo vai, faz e pronto. É isso. O Flamengo segue o que está em contrato, o que está escrito. Não adianta o Corinthians espernear, reclamar. Mas o Flamengo não está aceitando. O Flamengo tem esse direito de não aceitar. E, de certa forma, eu também não aceitaria. O Corinthians já enrolou demais aí no pagamento do Mateuzinho, ainda deve ao Flamengo, ainda tem questão de dívida. E agora o Flamengo vai assumir mais um risco com o Corinthians, que todo mundo sabe que é mal pagador demais, que tem um nome queimado no mercado. Eu tô com a diretoria do Flamengo nessa, tá certíssimo. Pessoal, falando sobre campo e bola, hoje o Flamengo se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Fortaleza, o jogo na terça, 8 horas da noite. A boa notícia, De La Cruz treinou com os demais jogadores e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza. Lembrando que o De La Cruz não entra em campo desde o dia 20 de outubro, ou seja, um mês já. Foi naquela semifinal contra o Corinthians. De lá para cá ele vem se recuperando de uma grave lesão muscular que ele sofreu na coxa. Outra novidade foi o Carlinhos, tá, pessoal? O Carlinhos também estava lesionado, treinou com os demais jogadores, fica à disposição. Carlinhos, que é um centroavante de ofício. Posição essa que hoje o Flamengo é carente. Bruno Henrique até quebra um galho ali nessa posição, mas não é a do Bruno Henrique, a gente sabe muito bem disso. É a do Carlinhos, mas também é a do Gabigol. E o Gabigol estará de volta. Hoje eu conversei com o Marcos Braz, que garantiu. Gabigol estará de volta contra o Fortaleza. Lembrando que o Gabigol está vivendo aí os últimos momentos de Flamengo, porque ele não vai renovar. Tem mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 2 em casa. Dia 1º contra o Internacional e dia 8 contra o Vitória. São esses 2 jogos que eu acho que o torcedor rubro-negro terá a oportunidade de se despedir do ídolo Gabigol. Mas ele não é ídolo. Gente, ele é ídolo sim, nada vai apagar. Vene, você quer que ele fique? Não, eu não quero que ele fique, eu falo isso o ano inteiro, para mim o ciclo do Gabigol já acabou. Mas você fala que tem que ter... Sim, eu acho que tem que ter uma despedida, e quando eu falo despedida não é promover um evento. A despedida é ele entrar em campo no Maracanã, para o torcedor que quer se despedir do jogador ter a oportunidade de se despedir. Se você não quer se despedir do Gabigol, você não precisa ir lá e bater palmas para o Gabigol, gritar Gabigol, Gabigol, Gabigol. Você fica em silêncio e pronto. Mas o torcedor que é apaixonado por Gabigol, que enxerga o Gabigol como ídolo, tem esse direito. Outros jogadores tiveram esse direito, o próprio Felipe Luiz, o próprio Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro não, por uma questão de tempo. Ele negociou a renovação dele até o dia 31 de dezembro. Mas o Everton Ribeiro teve a oportunidade de visitar o Ninho, fazer vídeo na Flá TV, teve isso tudo. E por que o Gabigol não pode ter? Ele errou muito fora de campo. Sim, por isso que eu falo. Ele errou feio, botou a camisa do Corinthians, negou que tinha colocado a camisa do Corinthians. Ele errou feio, vem jogando mal há 2 anos, mas continua sendo ídolo. E nada vai apagar essa idolatria. Pode ter diminuído? Sim, concordo. Mas ele continua sendo ídolo. E ninguém vai apagar isso, nem essa atual gestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando, se inscreva no canal, solta o dedo do like.